Bom dia a todos vocês. Feliz sábado. Muito bom podermos estar juntos para louvar a Deus, meditar na sua palavra. Essa manhã nós temos a alegria de receber muitos amigos, muitos que estão conosco, quem sabe pela primeira vez, você que está nos acompanhando aí em casa. E temos um convidado especial, o pastor Ricardo Pereira. Já é de casa para muitos de nós. Uma ligação especial com a gente aqui na Nova Semente. Você vai saber um pouquinho mais no decorrer da apresentação dessa manhã. Mas tem uma experiência muito rica também, né? Quando te conheci, você estava voltando de um período como pastor adventista lá no Japão. Antes disso, tinha durante 8 anos trabalhado nos Estados Unidos como missionário, pastor adventista. E recentemente, o último período, tem trabalhado na Bélgica, com uma igreja adventista em Bruxelas. Né? E além disso, tem outros dons e talentos, que eu tenho certeza que vocês vão descobrir daqui a pouquinho. Ele vem a nosso convite para representar aqueles que, à distância, acompanham e fazem parte do Ministério da Nova Semente, nesses 10 anos que estamos comemorando. Pastor, fica à vontade, abra a palavra, fala ao nosso coração, nos leve para mais perto de Deus essa manhã. Muito obrigado. Bom dia. Privilégio muito grande estar aqui com vocês, uma honra. O pastor Kleber, quando se despediu, nós que fazemos parte da Nova Semente à distância, a gente acompanha as coisas. Acompanhei todo o programa aqui, muito emocionante. Ele se tornou pastor emérito, né, da Nova Semente. Eu sou um pastor à distância da Nova Semente, porque eu trabalho e atuo em companheirismo, em acordo com esta igreja. Sirvo ela à distância e acompanho tudo o que acontece aqui. Hoje eu vou mostrar alguns dados para vocês, talvez você não faça ideia do alcance que a Nova Semente tem pelo mundo. Aqui, hoje de manhã, eu descobri em torno de 1.800 pessoas vêm a cada final de semana. Mas ela é muito maior do que isso. Os números são surpreendentes. Nós estamos comemorando quantos anos? O pessoal sabe. Tem alguns aqui que estão aqui há 10 anos. Quero ver as mãos. Eu estou curioso para saber. Levante bem alto. Olha aí, tem alguns que estão há 10 anos. Eu estou fazendo parte da Nova Semente só há 4. Mesmo à distância, eu me sinto parte daqui. Eu digo para vocês, vou abrir meu coração para vocês. Se eu não fosse um pastor missionário, alguns aqui sabem. É ou não é, meus amigos? Se eu não fosse um pastor missionário enviado por Deus para estar lá na Bélgica, eu estaria aqui hoje com vocês. Mesmo como voluntário, como um membro, atuando, ajudando. Porque eu acredito nos projetos que são desenvolvidos e aplicados aqui. E hoje a gente vai ver mais um desses projetos. E hoje é um dia muito especial, um dia histórico. Porque é um dia que esta comunidade deu um passo que ninguém tinha dado antes. A gente vai entender isso. Nesses 10 anos de experiência real com Deus, hoje o tema é a palavra de Deus transforma. E a Nova Semente, ela acredita, diz, o nosso tema de hoje é: nós valorizamos a difusão, o estudo e a aplicação das Escrituras. É verdade? Você tem notado isso aqui? Que a Nova Semente, ela é comprometida com a difusão, com o estudo e a aplicação da palavra de Deus nas nossas vidas? Nós temos um programa aqui, hoje à tarde, segunda e terça à noite, como se chama? Você está bem informado? Começos. Meu amigo Irã Jacobini, há 22 anos, nós estudamos juntos. Tive que aguentar ele 4 anos de faculdade. Foi um prazer. Cada conversa, olha, você já gastou tempo conversando com ele? O camarada tem um conhecimento de ciência, é fantástico, muito bom. 110 pessoas participam desses encontros do começo. Você sabia, e agora eu vou mostrar alguns dados para vocês que eu não sabia, para você ver como a Nova Semente é comprometida com a aplicação desse conceito que nós acabamos de mencionar, difundir a palavra de Deus. Você sabe quantos seguidores tem o Facebook da Nova Semente? 156 mil. Pouquinho, né? 1.800 aqui. Quantos pelo mundo? 156 mil. Twitter, 13 mil seguidores. Instagram, 18 mil seguidores. Flickr, tem quase 26 mil fotografias desde a sua publicação em 2010. YouTube. Qual que é a visualização do YouTube? Você tem um canalzinho lá no YouTube, pessoal? Quantas pessoas, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu primo, quantos curtiram e assistem lá os seus videozinhos? Olha, a Nova Semente, esse ano,
533 mil visualizações até agora. Ano passado foram 225 mil. Do ano passado para esse, cresceu 137%. As pessoas estão buscando, procurando, querendo conhecer aquilo que é produzido aqui. SoundCloud, 143 mil reproduções nos últimos 12 meses. O site da Nova Semente, 140 mil visualizações em média por mês. No ano, 1.323.000 visualizações. Já pensou? Aonde que vai o seu trabalho voluntário? Aonde ele chega? Você que participa aqui? 5% dessas visualizações do site são em outro idioma e 70% delas vêm de outra cidade fora de São Paulo. E tem gente até na Bélgica assistindo. O pastor Felipe não está aqui, né, Mariana? Mas 2 semanas atrás, no Metanoia, ele estava ali com o periscópio e ele estava passando assim ao vivo, e aí tem um pessoal que assiste, né? E aí terminou, ele começou a agradecer. Eu quero agradecer o fulano que está assistindo, sempre está com a gente. Tem um pessoal aqui que eu não sei quem é. Você avisa para ele, era eu. Lá da Bélgica, acompanhando ao vivo a programação aqui. Então eu sou parte dessa igreja. E tem muita gente por aí que participa, que é presente. Tem uma pergunta para você. Qual é a maior revelação de Deus para a humanidade? É muito simples. É um nome. Jesus. Tem dúvida? Jesus é a maior revelação de Deus. Filipe, em João 14, diz assim, que ele perguntou para Jesus, mostra-nos o Pai. Aí Jesus diz o que para ele? Filipe, você está de brincadeira? Você está louco? 3 anos aqui com você, você olha para mim todo dia, você não viu o Pai ainda? Olha para mim. Quem vê a mim, vê o Pai. Jesus é a maior revelação. Agora ele continua se revelando hoje. Jesus é a palavra, ele é a palavra, o verbo. Ele se revela hoje do mesmo jeito, sabe como? Através de quem? Através de você, através de mim. Nós somos a palavra viva. Quando nós vivemos como Paulo. Paulo disse o quê? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então você é a palavra viva hoje. Qual é a segunda maior revelação de Deus para a humanidade? Vou dar uma dica. Pegaram o recado, né? Pois é, a palavra de Deus. Essa é a segunda maior revelação de Deus, revelação direta de Deus. E eu não tenho dúvida que são as 2 melhores. Por quê? Deus é sábio demais para errar. Se tivesse coisa melhor, ele teria feito. Então ele escolheu Jesus e a sua palavra. A palavra viva e a palavra impressa. Primeiro livro a ser impresso na história do mundo. Foi por acaso? A Bíblia. Qual é o livro mais vendido, publicado, traduzido, distribuído pelo mundo? É o Alcorão? São os livros de Dan Brown? Não, é a palavra de Deus. Não é por acaso. É a palavra que atinge as pessoas, ou escrita ou falada. Esta igreja e esta comunidade acredita nisso. Nós acreditamos e nós produzimos muitos livros e materiais. Eu tenho plena convicção de que eles realmente atingem as pessoas e fazem a diferença. Vamos abrir a Bíblia em João, já que estamos falando de João, capítulo 14. Você conhece esse texto de cor, você sabe muito bem. Jesus disse o seguinte, no verso 6, João 14, verso 6. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus disse, eu sou a verdade. Você que conhece a verdade, se apaixona pela verdade e ama essa verdade que é Jesus, você não consegue guardar só para você. Todo mundo aqui que se apaixonou um dia sabe como é. Hoje em dia ainda é, né? Tem gente que já manda mensagem na hora. Nossa, vi uma moça aqui no restaurante, vou até tirar uma foto sem ela ver, vou mandar para você, vou lá falar com ela. Apaixonei. A gente fica apaixonado, a gente sai falando, sai dizendo para os amigos, para a família, é assim. Você se apaixona por Jesus, você não vai guardar, você quer compartilhar. Agora, tem uma outra verdade, você vira a página para o capítulo 17, verso 17. Jesus falando com os discípulos, ele disse a respeito de uma outra verdade. Jesus diz assim, João 17, 17, santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus é a verdade e a palavra dele é a verdade.
E nós temos a função, a missão confiada por Deus de levar a verdade às pessoas. Quem é a verdade? Jesus. Qual é o melhor lugar para encontrar Jesus? Na minha vida, no meu testemunho. Qual o segundo melhor lugar? Na palavra dele, na Bíblia. O problema é que as pessoas hoje não têm a desculpa de dizer eu não tenho uma Bíblia, não tenho acesso à Bíblia. O problema é que a gente não lê. Porque quem não tem Bíblia, a gente hoje carrega a Bíblia assim, não é? Eu tenho a minha aqui, pesquiso, encontro tudo, não tem problema nenhum. Estou lá no metrô, estou em algum lugar, posso checar. A gente carrega a Bíblia na palma da mão, no bolso. Mas o problema é que a gente não tem lido o suficiente. As pessoas por aí não têm lido a Bíblia. Eu me lembro de uma história que me fez pensar a respeito disso. De um menino de 6 anos de idade, aquela fase, você deve saber muito bem, quer descobrir tudo, o porquê das coisas. Aí chega para a mãe está na cozinha, ele foi lá depois de ver um objeto na sala e fala para a mãe bem assim: mamãe, de quem que é aquele livro na sala? Tinha um livro na sala, só um. Era grande e estava aberto. Aí você já sabe até onde estava aberto, né? Salmo 91, né? Como se fosse um amuleto da sorte. Minha casa está protegida, está aberto no Salmo 91, pronto, está resolvido o problema. Mas o menino inteligente, pensando, refletindo, falou: mãe, de quem que é aquele livro? Aí a mãe: aquele livro é de Deus, é a palavra de Deus. Aí ele pensou um pouquinho e falou assim: mãe, acho que já está na hora de devolver para ele, ninguém lê aqui mesmo. É bem assim, eu acho que na casa da gente, se a gente for pesquisar com as crianças, alguns vão dizer isso: devolve para Deus, ninguém usa mesmo. Né? Quem sabe ele acha um uso melhor. O problema da Bíblia é isso, a gente não está usando, não está lendo o suficiente. Tem muita gente por aí que precisa aprender que o caminho da verdade é a palavra de Deus. O que nós fazemos? O que temos feito para atingir essas pessoas? Esta igreja produz muito material. Você deve ter na sua casa. Você já viu que tem uma lojinha ali, né? Cheia de livros. O pastor Kleber é um bom escritor, tem livros fantásticos. São materiais muito bons para atingir o coração das pessoas. Eu acredito nisso. Eu acredito nesses materiais. Eu acredito tanto que no meu tempo de faculdade eu trabalhei 10 férias vendendo livros e levando esses livros para as pessoas. E eu espero chegar no reino de Deus e um dia, quem sabe meu anjo, Jesus, vai dizer assim: tá vendo essas pessoas que estão aqui? Elas chegaram aqui por causa daquelas suas férias, por causa daqueles livros. Eu acredito nisso. Quando eu cheguei no Japão, em 2011, tinha uma coisa lá já me esperando, um projeto. A igreja do NASP 1, junto com alguns outros, enviaram para lá 21 mil livros. Ainda existe esperança. A comunidade nipo brasileira lá é de mais ou menos 250 mil. Nós distribuímos todos os livros. A gente fez um cálculo, um livro atinge 3 a 4 pessoas, então você imagina quantas famílias a gente conseguiu atingir no Japão. E o resultado veio. Mas eu quero contar para vocês o que aconteceu com a Andréia. Andréia, uma moça brasileira, que pertencia a uma outra denominação. No sábado à tarde, junto com o grupo dela, foi fazer o evangelismo. Então eles saíram para o bairro onde moravam os brasileiros, na cidade dela, e levaram material. Foram batendo de porta em porta, distribuindo material. Só que eles chegaram diante de uma porta e tinha um adesivinho na porta. Não sei se você já viu. É uma Bíblia aberta assim, aí tem uma cruz assim, um foguinho, com 3 linhas. Já viu isso em algum lugar? Estava na porta daquela casa. Aí um olhou para o outro e falou assim: a gente vai bater aqui nessa porta? Mesmo assim, a outra falou: a gente tem que ir em todos os lugares. Aí bateram a porta, veio um senhor de lá, ouviu tudo que elas tinham para dizer, e aí, finalmente, ele disse para elas: tudo bem, eu aceito o material de vocês, mas numa condição, eu faço uma troca. E aí ele pegou o material e deu um livro para uma e um livro para outra. E a porta fechou. E aconteceu uma coisa especial. No momento que a porta fechou e a Andréia olhou para aquele livro, uma voz falou com ela. Ela não é esquizofrênica nem nada desse tipo. Mas talvez você já tenha ouvido essa voz. Sabe aquela voz que não fala aqui? Ela fala onde? Né? A gente chama essa voz, tem 2 nomes para ela: voz da consciência, ou a voz do Espírito Santo. Exatamente. No momento que ela pegou aquele livro, a voz falou para ela: este livro contém a verdade. E aquilo impressionou. Sabe que quando ela ouviu essa voz, a amiga do lado dela, sabe o que ela disse? Isso é lixo. Isso é lixo. Elas saíram dali, foram encontrar com o líder do grupo, ela entregou o livro para o líder, e ele olhou e disse a mesma coisa: isso aqui é lixo.
E a moça, amiga dela, viu do lado uma bicicleta que estava parada na entrada do prédio com uma cestinha. Ela pegou o livro e, simbolicamente, jogando no lixo, jogou na cestinha da bicicleta. Fica aí. E foram embora. Ela foi para a casa dela, do outro lado da cidade. Só que naquela noite, naquele sábado à noite, aquela voz estava incomodando ela. Incomodando muito, dizendo para ela: aquele livro contém a verdade. Aquele livro contém a verdade. Ela só teve paz na hora que ela pegou o carro, foi para o outro lado da cidade, foi lá naquela bicicleta, na cestinha, e pegou o livro. Levou para casa e leu o livro inteiro, 2 vezes naquela noite. Enquanto ela lia, o que a voz dizia para ela? O que você está lendo é a verdade. Ela já estava convicta. Mas a gente vive num mundo de dor, sofrimento, tristeza, onde acidentes acontecem. No dia seguinte, a Andréia estava trabalhando e ela recebe o telefonema mais triste da sua vida. Sua mãe ligou para ela e disse para ela o seguinte: vem para casa imediatamente porque aconteceu uma tragédia. Ela tinha 2 filhos, um de 10 anos de idade, o outro de 7. O filho de 10 anos de idade estava no ofurô. O ofurô é uma banheira que toda casa no Japão tem, só que ela é quadrada e alta, é bem profunda. Eles gostam de ficar lá na água quente. O filho dela estava ali dentro, teve uma convulsão e morreu afogado. E agora a Andréia teve que lidar com o luto e tudo aquilo que aconteceu, e ela se esqueceu do livro e tudo que tinha acontecido. Isso era o mês de novembro de 2011. Quando chegou em fevereiro de 2012, ela estava na igreja dela num domingo, e o pastor fez um culto diferente. Ele lá na frente disse assim: hoje é o culto dos revoltados. Todo mundo que tem uma revolta, todo mundo que está revoltado, vem aqui à frente que a gente vai orar. Se você tem uma revolta contra Deus, pode vir. Se eu tenho uma revolta contra alguém. E ela disse que todo mundo levantou e foi para frente. E ela ficou sentada, olhando aquilo. Eu imagino que se tinha alguém ali com um motivo de revolta, era ela. Mas a atitude dela foi a seguinte: eu não tenho revolta nenhuma. O que eu estou fazendo nesse lugar? Aqui não é para mim. Porque todo mundo, inclusive o pastor, está revoltado. Ela levantou e saiu. Foi para casa naquele domingo à noite, pegou o livro, abriu lá no finalzinho e achou um carimbo que tinha o meu telefone. E ela me ligou naquele domingo à noite. E ela disse assim, 10h30 da noite, quase 11 horas, e ela disse assim: pastor, que bom falar com você. Aqui em Toyohashi tem uma igreja adventista? Porque eu estou querendo ir lá. Eu falei: tem sim, mas essa hora está fechada. Vamos combinar outro horário. E aí, no final de semana seguinte, a gente se encontrou, conversamos, ela contou toda a história, nós começamos a estudar a Bíblia, e alguns meses depois, o que aconteceu? O que vai acontecer hoje, daqui a pouco ali, um batismo da Andréia. Só que lá foi num rio. Foi lindo. Eu acredito nessa obra de produzir a página impressa, materiais impressos, livros que vão atingir pessoas que de outra forma não seriam atingidos. Tem gente que não quer ouvir o que você quer dizer. Mas um livro, ela lê. E aí ela acaba tendo um relacionamento com Deus, e Deus fala ao coração dela através daquele livro. Hoje, agora nesse momento, você vai entender por que eu estou aqui. O pastor Kleber, que se tornou um grande amigo meu. E nós nos tornamos grandes amigos porque a nossa amizade não veio de pontos em comuns, né, da gente bater papo e conversar. Foi uma amizade dirigida e guiada por Deus. E vou contar para vocês como que aconteceu. Eu já conheci o pastor Kleber, porque quando eu fazia ensino médio, ele estava na faculdade. E eu vou dizer para vocês, nós dois tínhamos uns 25, 30 quilos a menos. Éramos bem magrinhos, daquele tipo que dá para lavar a mangueira pelo lado de dentro. O pastor Kleber era assim, eu também. Mas nosso encontro mesmo aconteceu há pouco mais de 2 anos. E ele gravou uma mensagem. E eu quero que você escute o que ele tem para dizer nesse momento. Olá, Nova Semente. Que alegria imensa poder saudar cada um de vocês neste momento. Já há alguns anos eu orava a Deus, buscando algum tipo de material que pudesse, de maneira diferenciada, apresentar o seu amor a pessoas que não o conhecem. Um pouco mais de 2 anos atrás, eu tive a alegria de poder conhecer o pastor Ricardo Pereira, que me apresentou um sonho que Deus havia colocado no seu coração. Um sonho muito parecido com aquilo que eu buscava. Esse sonho foi parte de uma ficção. Algo que pudesse, de maneira criativa, de maneira inovadora, apresentar verdades bíblicas a pessoas que de outra forma não as conheciam. E hoje esse sonho se torna realidade. Eu tenho a alegria de poder apresentar para vocês o sonho intitulado Ação. O Ricardo está com vocês e com certeza vai entrar em vários detalhes e como esse projeto foi realizado, o seu desenvolvimento, até nesse momento especial que é o dia do seu lançamento.
Nós contamos com a sua participação nessa primeira fase do projeto, ao ouvir sua opinião, seus comentários, você possa adquirir a sua cópia e participar desse projeto único e inovador. E que possamos juntos fazer o nosso melhor para a expansão do reino de Deus, o avanço do seu sonho a cada um de nós como seres humanos. Que Deus abençoe e, se Deus quiser, em breve nos veremos. Até mais. Feliz sábado a cada um de vocês. Você precisa entender o que aconteceu. E eu vou explicar para você o que aconteceu, para você não sair daqui pensando, isso é um projeto do pastor Ricardo, é a ideia do pastor Kleber, é um projeto da Nova Semente. Não é. Esse é o sonho de Deus que se realizou, com pessoas que se deixaram usar por Ele. Em 2011, quando eu cheguei no Japão, eu fiz pela primeira vez na minha vida uma oração diferente de todas que eu tinha feito. Eu e minha esposa não tínhamos planos de ir para o Japão, a gente não queria, e ela falou para mim assim, olha, literalmente o último lugar do mundo que eu gostaria de ir é o Japão. É o último mesmo, né? Porque se for mais um pouquinho já está voltando. Então, mas a palavra de Deus também diz assim, que o evangelho do reino será pregado em toda língua, tribo, nação, então até os confins da terra. A gente foi para os confins da terra, que é o Japão, o fim do mundo, né? Quando eu cheguei lá, Deus falou que era para lá que a gente tinha que ir. Ficamos sabendo que nós iríamos apenas 3 semanas depois do tsunami. Bem animador, né? No dia 11 de março de 2011 foi um dos maiores terremotos da história, o tsunami, e a gente, né, foi enviado por Deus para lá. Chegando lá, eu resolvi fazer uma coisa na minha vida. Eu já contei isso para um grupo de jovens aqui, lá no Parque do Ibirapuera, com o pastor Felipe. Eu cheguei no Japão e falei, quer saber de uma coisa? Eu estou perdendo tempo orando pelos meus planos e projetos. Porque toda vez que eu oro, a sensação e a iluminação que Deus me deu, e eu recomendo que você faça o mesmo, é o seguinte, eu senti que eu chegava para Deus com o meu plano, meu projeto, e dizia assim, Senhor, abençoa meu plano, meu sonho. E aí, eu entendi que Deus fazia o seguinte, Ele pegava, olhava, falava assim, muito bom, gostei, bonito, está até de acordo com a minha vontade. Quer ver o meu? Claro, na hora. E aí o que acontece? O plano de Deus sempre é o quê? Melhor e maior que o nosso. Então eu falei, chega de perder tempo. Eu vou orar pelo teu plano. Vamos direto no teu sonho. Vamos pegar o atalho. Peguei a minha agenda com os meus sonhos, meus projetos, meus planos e joguei fora. Qual que é o teu? Eu comecei a orar. Coloca no meu coração o teu sonho para eu orar por ele, porque Deus opera em nós o querer e o realizar. Põe no meu coração o teu querer, eu oro por ele, aí o sonho realiza. O sentimento que surgiu foi de evangelização, evangelismo, levar a verdade para as pessoas, é o que a gente tem que fazer, o pastor tem que fazer, mas aquilo era muito forte. E eu orei por 1 semana, 2, 3, 4 semanas. No final daquelas 4 semanas de oração, um belo dia, surge uma ideia na minha cabeça. E que bom que aconteceu assim. Que bom que aconteceu. O roteiro de uma história. A ideia era tão boa, que na hora eu já percebi, essa ideia não é minha. É boa demais para ter sido minha essa ideia. Eu já entendi que era o resultado daquele 1 mês de oração. Falei, o que eu vou fazer com essa ideia? É uma história. Comecei a escrever a história. Dei para minha esposa ler, depois de 3 capítulos, ela falou, olha, está muito legal isso aí, eu quero saber onde vai dar. Continue escrevendo. E eu fui escrevendo, e eu já entendi que essa história ia carregar a semente da verdade. Mas eu falei, o que eu vou fazer com isso? Depois de orar, eu entendi, Deus me dizendo assim, que tudo que nós produzimos como igreja tem atingido um tipo de gente. Quem está interessado no Jesus que nós queremos apresentar. E aquelas pessoas que não têm interesse nenhum, o que estamos fazendo? E eu descobri que nada. E eu estava escrevendo o livro. Aí, nas minhas férias, eu estava na Tailândia, em Bangkok, e eu falei para minha esposa, brincando, eu falei, olha, nós estamos em Bangkok, nós vamos a essa igreja, lá, com certeza, não vamos encontrar ninguém conhecido. Surpresa, um amigo, Marcelo Dias, fazendo doutorado em missiologia na Andrews. Eu falei, Marcelo, que legal te encontrar aqui. E aí, você está fazendo doutorado nessa área, a igreja tem produzido algum material nesse sentido? Para pós-modernos, secularizados, ateus, pessoas que não querem saber da Bíblia. Ele falou, não. Nada nos Estados Unidos? Não. No Brasil? Não. E aí eu falei, então, mas quem seria a pessoa responsável por produzir esse tipo de material? Ele falou, não sei se você está sabendo, mas existe um departamento chamado CSPS. Você já ouviu, né? Pois é. Quem que é o responsável? O pastor Kleber Gonçalves. E na hora eu entendi, é ele. Depois de muita luta, porque ele viaja muito, eu também estava viajando, pelo Skype, eu no Japão, pastor Kleber aqui em São Paulo, nós conversamos. Minha esposa do lado vendo a reação dele, imaginando o que ia acontecer.
Falamos do Japão, aí eu contei a história para ele, falei, pastor, eu orei, Deus me deu uma ideia, tem um livro, está pronto. E ele falou que é para trazer para você. E aí, sabe o que o pastor Kleber me disse? Eu tive a mesma ideia, Deus me disse a mesma coisa, e nesse momento eu estou procurando alguém que me escreva um livro exatamente assim. E aí foi o encontro, onde ele viu a mão de Deus na vida dele, e eu vi a mão de Deus na minha vida, causando esse encontro. Todas as portas se abriram, as coisas deram certo, e hoje esse projeto é uma realidade. Hoje ele está aqui. Está aqui e está ali na lojinha. Para você conhecer. Um livro que você pode dar para qualquer pessoa. Um livro que não vai despertar preconceito. Um romance, igualzinho esse que você encontra nas prateleiras da Livraria Cultura, Nobel, que você encontra lá na Saraiva. Um livro que não tem referência nenhuma, nada que indique a verdadeira intenção. Aí você não está enganando ninguém. Você simplesmente colocou a semente do Evangelho aqui, a verdade, numa embalagem que a pessoa não vai rejeitar. Essa é a ideia. Esse era o sonho que o pastor Kleber tinha, e eu também. Ano passado, 1 ano e meio atrás, eu estava aqui, eu saí com um grupo de jovens. Você lembra o dia da distribuição do livro A Última Esperança? A gente foi para a Avenida Paulista. Quem que participou dessa distribuição? Bastante gente. Eu fui para lá com um grupo, e a gente tinha 400 livros. Meia hora, os livros estavam na mão de todo mundo. Mas o que mais me chamou a atenção é que a maioria, mesmo de graça, rejeitou. Não queriam. E o triste foi ouvir depois de algumas pessoas aqui que encontraram no lixo alguns livros. Ou que muitos eram doados para sebos e coisas assim. Então tem gente, como eu contei para vocês a história da Andréia, funciona esse trabalho, a gente precisa dele, mas ele não atinge todo mundo. Não atinge todo mundo. Talvez você tenha um parente, um amigo, um vizinho, um colega de trabalho, um colega da faculdade, um professor na faculdade, o seu patrão. Se você chegar com um livro dizendo esperança, ele vai dizer assim, obrigado. Ou ele pode até pegar por consideração, mas você sabe que ele não vai ler. Agora, você chega com um livro desse, a reação é outra. É diferente. Vou contar para vocês o que aconteceu quinta-feira. Eu estava no metrô, vindo para cá, e eu tinha 2 livros na minha pasta. Um era para entregar para um pastor, divulgando material para ele conhecer, o outro estava ali. Do meu lado, uma moça. Depois eu perguntei para ela, indiscretamente, a idade dela. Ela tem 25 anos de idade. Essa moça abriu o espelhinho e começou a se maquiar. Foi se maquiando, e eu olhando assim, falei, que bonitinha ela. Minha esposa está ouvindo isso agora, mas ela já sabe da história. Aí ela fechou o kit, guardou. Para minha surpresa, o que ela abre em seguida? Uma Bíblia, e começa a ler. Êxodo 1, Êxodo 2. E aí, nesse momento, eu olhei e falei, bom, fechei os olhos e falei, o que eu faço? Sabe o que eu ouvi? Não aqui? Aqui? Não perca tempo. Você gosta de ler, né? Gosto de ler. Você gosta de ler a Bíblia? Gosto. Então, tem um presente para você. É mesmo? Eu perguntei, que igreja você vai? Ela me disse a denominação, e aí eu puxei o livro, e com ela foi diferente. Porque aqui no finalzinho do livro tem um apêndice com 42 textos bíblicos. Eles não estão no texto, lá só tem a referência. Mas com ela, a abordagem foi diferente. Aí eu mostrei para ela e falei, olha, já que você gosta de ler a Bíblia, você vai ler uma história super interessante. Quando aparecer a referência, você vem aqui no final, pega essa sua Bíblia e checa o texto. Ela agradeceu demais, abriu o livro e começou a ler na hora. Eu já troquei e-mail com ela e falei, eu quero saber o que você achou. Nos tornamos amigos ali e agora a gente tem um contato. Agora imagine, eu estou com ela, ela abre a Bíblia, eu olho para ela e falo, você gosta de ler a Bíblia? Gosto? Que igreja você vai? Tal. Eu sou o pastor da igreja adventista. Puf, fechou a porta. Já era. Entendeu? É isso que você vai fazer. Você não precisa dizer nada. Sabe o que você tem que dizer? Você diz assim, legal pra caramba. Pronto, resolvido. O resto é você que convence da justiça, da verdade e do juízo. Quem convence? Espírito Santo. Aí o que você faz a partir daí? Ore. Ore por essa pessoa. Coloca pra gente o site. Quem termina de ler o livro, no final, ideia do pastor Kleber, tem um site, aí a pessoa vai lá no site, ela deixa um comentário, ela deixa o nome dela, o contato, e assim a gente vai ter contato com essas pessoas. Ela pode mandar um e-mail pra gente. E é um público diferenciado. É um pessoal especial. Para você entender, nós tivemos tanto cuidado em não ter nada que cause preconceito, que até o nome do autor foi mudado. Mais ou menos. Porque
A gente não quer que as pessoas tenham preconceito ou que vão lá no Facebook e descobrem que Ricardo Pereira é um pastor adventista na Bélgica. Não é nosso interesse isso. Outro motivo é o seguinte, lembra do Mark? Lembra do Mark? O Mark está fazendo a tradução para o inglês. Está quase acabando. Esse livro vai ser lançado nos Estados Unidos em inglês, depois para o francês e o espanhol. É para o mundo todo. Acontece o seguinte, você já viu o americano falando Ricardo Pereira? Pede para o Mark. Tem muito R. 2 R's em Ricardo, 2 R's em Pereira. Aí eles tentam e saem assim, Ricardo Pereira. Não dá. Então, Ricardo virou Rick e Pereira virou Perry. Que chique, né? Pois é, sou eu. Só que é o seguinte, se você quiser o livro, você fala com Rick Perry. Se for para cobrar, você fala com o Ricardo Pereira, que vai estar lá na Bélgica. Se você gostar, aí você vem e fala comigo. Se você não gostar, você conversa com o pastor Kleber. E aí pede para ele reembolsar você, que ele diz que reembolsa. É com ele. Eu não tenho nada com isso. Eu quero chamar aqui à frente quem participou desse projeto. Para você entender também que isso aqui não é ideia minha, não é do pastor Kleber, é um projeto seu. É da Nova Semente. Você vai ver o nome do pessoal aqui. Cadê o Irã? Meu amigo já há 22 anos. O Irã Jacobini cuidou das ilustrações internas. A Elaine Guga, ela fez a diagramação, ela não está aqui hoje. A Mariana, vem aqui, Mariana. A Mariana, ela é minha consultora para os detalhes da história. Ela leu e ela me ajudou tanto, vocês não fazem ideia. Ela pegou uns furos na história, foi muito bom. Quem mais? Luzia, vem aqui. Você representa o Mark, que não está aqui hoje, mas ele está fazendo a tradução para a gente para o inglês. Luciana Tavares, cadê a Lu? Vem aqui. A Lu fez a correção. Tinha muita coisa para corrigir, Lu? Tinha muita coisa para corrigir? Tinha, né? Eu sei. Aprendi muito. Hoje eu sou um escritor muito melhor graças a ela. E não para por aqui. Esse livro, quem mais que está aqui que ajudou a gente? Deixa eu ver aqui, ó, tem tanto nome. Bom, o Ruizinho foi o camarada-chave. O Irã está chegando aqui. O Ruizinho não está aqui, né, Rui? Não está. Ele foi o homem-chave nisso aqui tudo. Vocês têm que saber disso. Ele está aqui nos agradecimentos, porque o que ele fez foi fantástico. Ele me ensinou a como escrever uma história. Esse livro é apenas o primeiro de uma trilogia. Por que chama Sala? Você vai ter que ler para descobrir. O segundo se chama Além da Sala. E o terceiro se chama A Nova Sala. É a história de tudo que acontece de hoje até a volta de Jesus e a nova terra, só que dentro da vida dos personagens. E assim a gente fica sabendo de tudo. Tudo isso revelado de uma maneira interessante para a gente poder conhecer a verdade. Eu queria que você orasse por esse projeto, que você compartilhasse esse projeto, que você levasse para as pessoas que outros materiais não atingiriam. E ore por essas pessoas, porque o trabalho está começando só. Só tem mais 8 livros. 2 já estão prontos. Mas tem mais outros, né? São 8 ou 9 livros que vão ser escritos seguindo toda essa linha, para a gente poder levar assuntos diferentes e atingir as pessoas. Eu quero chamar o pastor Fabiano para ele vir aqui, porque ele daqui a pouquinho tem o batismo e ele vai orar por esse projeto. E ele vai orar para que Deus leve para pessoas que não seriam atingidas de outra maneira, mas que elas sejam atingidas, quem sabe por esse livro. Eu quero abrir o coração para vocês. Quando eu era criança, meu pai era pastor. Hoje ele é um pastor aposentado e eu estou dando continuidade no ministério dele. Eu tinha ouvido na sementinha da minha igreja, quando eu era pequeno, quando a gente chegar no céu, a gente vai ganhar o que de Jesus? O que ele vai dar para a gente? Uma coroa de ouro, símbolo da vida eterna. O que vai ter nessa coroa? Estrelas, são pedras preciosas. O que simboliza cada uma delas? Uma alma, uma pessoa que podia ter morrido eternamente, mas por culpa sua, ela vai viver para sempre. Tudo nesse mundo é passageiro, mas o que é eterno são as estrelas na nossa coroa. Eu olhava para o meu pai e eu ficava pensando, que coisa. Os 4 primeiros anos do ministério dele, ele levou 1000 pessoas ao batismo. Não sei como, é o Espírito de Deus. Mas eu pensava, quando eu chegar no céu, eu vou passar uma vergonha danada. Porque a coroa dele vai estar repleta e a minha vazia. E aí eu com 9, 10 anos de idade pensei, eu vou crescer. Vou fazer desse curso de teologia, vou me tornar um pastor. Porque essa vergonha eu não vou passar.
Sabe o que Deus falou para mim com esse livro, com esse projeto? Ele disse assim: Ricardo, aquele sonho de infância, quem colocou no seu coração fui eu. E agora eu vou te mostrar como que eu vou realizar. Porque o livro chega onde a gente não imagina. Por que você, comigo hoje, coloca no seu coração esse sonho? E diz assim: essa vergonha eu não vou passar. Porque eu vou chegar lá com a minha coroa repleta de estrelas. Porque isso é que é eterno. O resto passa, fica. Mas uma alma que vai viver eternamente por culpa sua, não tem preço. É a melhor coisa que você pode fazer da sua vida. Que Deus abençoe você nessa decisão. E que você saia daqui cheio do Espírito de Deus, inspirado, para levar outros para viver eternamente. Amém.